Pai querido e Pai amado, nós te agradecemos pela vida do Jordan, que é um jovem da nossa igreja, que está aqui trabalhando na obra do Senhor, assim como vários outros jovens aqui na nossa igreja. Hoje, ele representa os jovens da nossa igreja, os jovens do município, os jovens do Brasil, os jovens do mundo, ó Pai. Porque nós entendemos que os jovens, Senhor, é o futuro do Brasil, é o futuro do mundo, é o futuro da cidade onde nós moramos. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha trazer toda sorte de bênçãos sobre a vida do Jordan, sobre a sua família, sobre os seus projetos, sobre o seu trabalho. Que Deus possa estar sempre iluminando os seus passos, os seus caminhos, trazendo para ele, Pai, toda a sabedoria, todo o entendimento, para que ele nunca desvie nem para a direita e nem para a esquerda, mas que ele sempre ande debaixo da graça, das glórias e da misericórdia de Deus. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor, como é que vocês estão? Espero que todos bem, em nome de Jesus. Primeiro culto do ano, culto abençoado, culto na presença do Senhor, a gente entregando aqui o nosso primeiro domingo ao Senhor, amém? Peço aos irmãos que abram comigo em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 19 em diante. Mais uma vez, Mateus capítulo 6, versículo 19 em diante. Todo mundo achou? Amém? Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao de comer, nem com o próprio corpo, quanto ao divertir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves dos céus, não semeiam, não encolhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu resplendor vestiu-se como um deles. Se a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia seu próprio mal. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, Deus. Não somente de pregar a palavra, mas ouvir a sua palavra, Deus. Te agradeço, Senhor, por o Senhor até hoje ter nos sustentado e ter nos trazido aqui, Senhor. Te agradeço, Senhor, pelo ano que tem começado, Senhor, por mais um culto na presença de Ti, Deus. Te peço, Deus, que o Senhor prepare o nosso coração, que é a semente para escutar a Tua palavra, para receber nosso coração, que é a terra, para receber semente, que é a Tua palavra, Deus. Que em nome de Jesus, Senhor, que a palavra frutifique no nosso coração, Deus. Que em nome de Jesus, Senhor, que o inimigo não venha roubar a palavra do nosso coração, não venha roubar a semente do nosso coração. Senhor, que em nome de Jesus, que a palavra venha dar frutos, Deus, para a honra e glória do Teu nome.
que não venha ser palavra de homens, Deus, que não venha ser eu falando, Deus, mas que seja o Senhor falando aos profundos e o mais duro dos corações, Deus. Te agradecemos desde já, Deus, pela sua misericórdia e tua bondade, Deus, em nome de Jesus. Amém. Primeiro culto do ano, primeiro domingo do ano, gostaria de abordar um tema aqui que é muito pertinente a nós, que deveria ser a chave que vai regir o nosso ano, que é a chave que pode regir a nossa vida, que deve regir a nossa vida, que já deveria ter regido, mas que deve seguir conosco ao longo desse ano. Eu gostaria de falar sobre o tema Não se preocupe. Eu gostaria de falar para você neste ano, não se preocupe. Não se preocupe com o que o 2025 trará a você. Talvez, como ele fala lá, que quando ele falou que o 2025 vai trazer desafios, eu creio também que trará desafios, e talvez isso deixe nosso coração apertado, porque todo mundo quer a prosperidade de 2025, mas desafio, o coração da gente já aperta, né? Eu gostaria de falar para vocês, não se preocupem. É uma história de um certo homem que morava num vilarejo, que há muito tempo atrás passou por muita seca e hoje vive num tempo próspero, de fartura, de abundância. E esse fazendeiro que mora nesse vilarejo, ele vive a vida preocupado, pois outrora ele já passou por todo esse tempo de seca, de crise, de sequidão. Ele fica preocupado, meu Deus, e se não chover amanhã? Meu Deus, minha plantação de amanhã? Ele vive a vida preocupado, ele não come direito, ele não dorme direito, ele fica com aquele sentimento ruim no estômago, sabe? Aquela sensação ruim que as preocupações trazem. Certo dia, um de seus gados, fugindo ao longo da montanha acima, ele foi logo atrás e encontrou um velho sábio sentado debaixo de uma árvore, em frente a um riacho, tranquilo, tranquilo. E ele já ficou agoniado, né? Porque a inquietude nesse tempo de correria, fala, meu Deus, como é que esse cara consegue ficar tranquilo? Ele é muito manso, misericórdia. E ele foi lá tirar satisfações com esse velho e perguntou a ele, como é que você aguenta ficar tranquilo aí, vendo a vida passar? Qual que é o segredo de tanta paciência, de tanta tranquilidade? Eu não consigo nem dormir, estou preocupado. E esse velho falou com ele, você quer saber o segredo de não se preocupar? Ele falou, eu quero. Então ele deu uma vasilha para ele, falou, enche essa vasilha de água nesse riacho, suba essa montanha acima, que você vai descobrir o segredo. E ele, estranhando, encheu a vasilha de água, foi subir a montanha acima, preocupado em não derramar, equilibrando, subindo lá e a água caindo, ela naquela preocupação de não derramar a água da vasilha. Aí chegou lá em cima, ele tropeçou numa pedra, a água caiu, ele estressado, vou voltar lá naquele cara, vou mostrar para ele. Ele está me enganando, que idiotice, fez perder meu tempo. Ele desceu para falar com aquele senhor, falou, só perdi meu tempo, a vasilha caiu, não deu em nada. E aquele senhor, ele falou com ele, olha só, senhor Miguel, como esse dia não está bonito, olha só os cantos dos pássaros, olha só ao redor, olha só com beleza de natureza o Senhor tem criado para nós. E você, na sua preocupação de não deixar a água cair, você nem sequer parou para pensar no canto dos pássaros, para ouvir o canto dos pássaros, para reparar a beleza da natureza. Nem sequer prestou atenção na pedra que estava na sua frente, que fez derrubar essa água. Ele falou e ensinou uma importante lição para esse fazendeiro, que assim são as preocupações. Você tenta carregar o peso do futuro, enquanto você ignora as bênçãos do presente. Você perde a alegria do caminho e no final ainda termina de mãos vazias. A gente olha para esse 2025, muitos preocupados, muitos inquietos, ansiosos, pensando que, meu Deus, o que será de mim? O que será de mim nesse ano? Muitos olham para a política e vêem um cenário desafiador, um cenário
que deixa o coração da gente apertado. Muitos olham para a economia do Brasil, vê o dólar subindo disparado, e falam, meu Deus, o que vai ser da gente esse ano? Muitos pessimistas ficam olhando jornais e jornais com o coração apertado, com o espírito inquieto, ansioso. Mas eu digo para você, não se preocupe, o Senhor tem cuidado de nós ao longo desses anos, e o Senhor cuida da gente. É isso que eu gostaria de passar para nós nessa mensagem. Não se preocupe, confie no Senhor, busque o reino de Deus e suas justiças. Se preocupar são coisas de incrédulos, e nós temos fé no Senhor. Esse sermão aqui, Jesus começa em Mateus 6,19. Essa passagem ela faz parte do Sermão do Monte. O Sermão do Monte está em Mateus 5 até Mateus 7, onde Jesus ele fala do caráter dos cidadãos do reino, onde ele fala sobre o reino de Deus, onde ele vai lá abordando tudo sobre o reino, sobre os cidadãos do reino. Ele começa falando aqui: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam. Jesus fala para a gente que não devemos sair por aí acumulando tesouros na terra. D.L. Moody, importante evangelista, ele fala que um erro comum do farisaísmo e do judaísmo era geralmente dar a ênfase indevida à riqueza material como evidência de aprovação divina. Um dos nossos erros é acreditar que ter as coisas ou não ter as coisas é sinônimo de bênção ou aprovação ou reprovação de Deus. Muitos seguem por aí vivendo a vida pensando que, nossa, meu Deus, se está tudo bem com a minha vida, se meu bolso está cheio, se minha família está próspera, significa que Deus tem aprovado de mim. Muitos pregam isso por aí: se você está bem é porque Deus está te aprovando, você está agradando a Deus. Meu Deus, se você está passando uma tempestade, se as coisas são ruins na sua vida, significa que Deus está reprovando a sua atitude. Às vezes você pensa, nossa, meu Deus, mas eu oro, eu leio a Bíblia, eu sigo firme no caminho, será que se eu estar reprovando a minha atitude, por que eu não prospero, por que as coisas não acontecem? Nós não podemos dar essa ênfase indevida aos bens materiais. Geralmente a gente tem esse erro, porque ter ou não ter não significa ter a bênção ou a aprovação ou a reprovação de Deus. Olha só, por exemplo, tem muitos ricos que são desaprovados por Deus, assim como tem muitos ricos que são muito aprovados por Deus. Usam suas riquezas com os bens, com bênção de Deus. Assim como tem muitos pobres que são reprovados por Deus. Porque muitos também acreditam que o voto de pobreza, viver a vida na miséria, significa necessariamente que serão aprovados por Deus. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Olha só Paulo, por exemplo. Paulo não tinha nada e foi aprovado por Deus. Paulo terminou a vida preso, sem ninguém, com frio, pedindo a Timóteo que trazesse sua capa, sem nada para distrair, pedindo a Timóteo também que trazesse seus livros, sem um ombro amigo para desabafar, pedindo a Timóteo que chegasse a si, que ele precisava de Timóteo. Olha só como terminou os dias do velho Paulo. Mas mesmo assim, mesmo não tendo nada, ele tinha Deus. Olha só Davi tinha tudo, Davi era rei. E Davi era igualmente aprovado por Deus. Então não podemos ter esse conceito errôneo de ter ou não ter, significa que Deus nos aprovará ou nos reprovará. Jesus aqui ele não está condenando a riqueza e nem a previdência. Ele condena aqui a ganância e a avareza. É isso que o Senhor está condenando.
O Senhor Jesus está condenando a ganância, a avareza, aquela coisa de só querer ter, obter, acumular, aquela pessoa gananciosa. É isso que Deus está reprovando. O problema não é o ter o dinheiro, o problema é o dinheiro nos ter. Então, também não devemos nos preocupar com essa acumulação desenfreada. Não preocupe nesse ano, não gaste seu tempo com isso, nessa acumulação focada na ganância. Jesus continua aqui no versículo 20. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Nós devemos acumular tesouros nos céus. A gente também não deve pensar que tesouros nos céus são uma linha de crédito que a gente tem com Deus, pensando, nossa, eu fiz uma coisa boa, nossa, ajudei um necessitado, já tenho um pontinho com Deus aqui, nossa, já tenho cheio de crédito para gastar com Deus. Não é uma linha de crédito. Os tesouros nos céus não é mérito de nós próprios. Porque quando a gente faz algo para alguém, quando a gente ajuda, quando nós acumulamos tesouros nos céus, são frutos naturais que a gente deve dar como cristãos verdadeiros. Olha só um pé de manga. Um pé de manga não é mérito dela da manga. Um pé de manga naturalmente produz seu fruto. E é isso. É natural que o pé de manga produza manga. É natural que um cristão produza frutos. Estamos ligados na videira e devemos produzir frutos para Deus. Devemos acumular tesouros nos céus e com estes frutos que nós daremos para Deus, nós dia a dia vamos acumulando tesouros nos céus, não pelo nosso próprio mérito, não para a gente falar que nós somos bons, a gente não pode ficar enganado com isso, nesse falso sentimento de achar que a gente é o bambambam, que a gente ajuda, que a gente faz, que a gente acontece, que é pela força do nosso próprio braço. Não é pela força do nosso próprio braço. Nós somos ramos ligados na videira, e se nós produzimos frutos, é por causa da videira. Deixa eu nos cortar da videira para você ver se você vai produzir fruto. Deixa eu te arrancar fora da videira para você ver se você produz frutos que agradem a Deus. Não. Frutos são naturais de nós, cristãos verdadeiros. Acumular tesouros nos céus devem ser naturais para nós que somos cristãos de verdade. Como que a gente acumula tesouro no céu? A gente acumula tesouro no céu ajudando o órfão, ajudando a viúva. É comum da gente ser ensinado que o sucesso na vida é o quanto a gente tem, é o quanto a gente retém. Só que ter sucesso na vida não é o quanto a gente ajunta para si. Ter sucesso é o quanto a gente partilha. E todos têm algo para partilhar, e partilhar não está necessariamente envolvido em ter as coisas, pois todos, do mais rico até o mais pobre, têm algo para partilhar. Jesus ele fala, eu tive fome, me deste de comer, estive sede, me deste de beber, estive preso e foste me ver. Ele fala também que quem dá até um copo de água para os seus pobres necessitados, assim estaria fazendo para ele próprio. Todos têm algo para partilhar, todos têm algo para repartir com os irmãos, todos têm algo para acumular tesouros nos céus. Isso não depende de ter as coisas ou não ter as coisas. Por mais rico que você é, ou por mais pobre que você é, você consegue partilhar algo com alguém, seja uma palavra amiga, seja um ombro para alguém chorar, seja um copo de água fria para alguém que está na rua precisando, seja o seu tempo, seja os seus ouvidos para escutar, seja sua boca para falar algo bom, para profetizar bênçãos na vida de alguém. Todos têm algo para partilhar. Jesus aqui, no versículo 21, ele fala, pois onde está seu tesouro, aí também estará seu coração. E eu pergunto a vocês, onde está o coração de vocês? Seu coração está nas preocupações,
está na avareza, está na ganância, ou seu coração está em Cristo Jesus? Não regue esse ano pelas preocupações, não regue esse ano pela negatividade, mas regue esse ano pela confiança no Senhor. Preocupe em juntar tesouros nos céus. Preocupe também, claro, não é errado você ter tesouros aqui na terra, claro que não, é bom. O Senhor é bênção de Deus, a prosperidade é uma bênção de Deus, e com ela você consegue ajudar mais e mais pessoas, é bênção de Deus, mas foque em acumular tesouros nos céus, pois onde está seu tesouro, aí está o seu coração. Jesus continua falando aqui no versículo 22 e 23, os olhos são a candeia do corpo, se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Jesus ele fala algo muito importante para nós. Nossos olhos, eles enviam estímulos ao nosso cérebro, despertando todo tipo de desejo, ou sonho, ou vontade. Quantos de vocês escutaram falar de algum lugar bonito? Eu posso chegar aqui e falar para você, Suíça é um lugar muito bonito. Você vai falar, legal. E daí? Tá bom, Léo, esse é um fato. Mas quando a gente mostra a foto para vocês de um lugar muito bonito, pode ser que gere em vocês o desejo de visitar aquele local. Quando eu escuto falar de um lugar muito bonito, eu nem dou muito crédito. Mas quando eu vejo, nossa, meu Deus, desperta um sonho, desperta uma vontade. Os olhos, ele enviam para nosso cérebro estímulos que despertam em nós desejos, vontades, sonhos. Se nossos olhos estiverem em coisas boas, em Deus, nossos olhos serão cheios de luz, nosso corpo será cheio de luz. A gente falará com luz, a gente viverá na luz. Mas esses mesmos olhos que enviam para o nosso cérebro estímulos bons, também enviam estímulos maus. Só com esses mesmos olhos que a gente deseja uma mulher ou deseja um homem, com esses mesmos olhos que a gente deseja a coisa do irmão, que a gente é ambicioso, com esses mesmos olhos que a gente olha com um olhar de inveja, é com esses mesmos olhos que a gente olha com um olhar de desprezo pelo irmão, com um olhar de nojo, é que esses mesmos olhos que a gente deixa entrar no nosso corpo, na nossa mente, todo tipo de maldade, de imundícia, é que esses mesmos olhos que a gente desagrada a Deus. Então, quando nossos olhos são bons, quando você foca e fita os olhos em Deus, seu corpo é cheio de luz, você é cheio de luz e você vive na luz. Onde estão os seus olhos? Em Jesus ou nas preocupações? Se estiver na vida, você verá a vida, você verá a luz. Se seus olhos estiverem na preocupação, você verá a morte, você verá negativismo, você verá aquele sentimento que aperta o seu coração, que te deixa ansioso. Jesus continua falando aqui que ninguém pode servir a dois senhores, pois amará um e odiará a outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Versículo 24 e 25 fala aqui que a gente só pode servir a um Senhor. E a Bíblia deixa claro que o dinheiro não é neutro, as riquezas não são neutras. A Bíblia não chama Satanás de Senhor, a Bíblia não chama Dagon de Senhor, a Bíblia não chama Baal de Senhor, a Bíblia não chama outras coisas de Senhor, mas ela chama Mamon de Senhor, Senhor com S minúsculo, porque é isso que aquela busca, a avareza e a ganância faz com nós. Ela faz que o dinheiro, que as riquezas nos dominem. Ela faz com que a gente seja como o rico, na passagem de Rico e Lázaro, que a gente se vista com o melhor, que a gente coma o melhor, que a gente esteja com a casa abastecida e na porta da nossa casa tem um vizinho passando fome. Tem lá um mendigo passando fome que não tem com o que comer, que não tem o que vestir, que não tem o que beber. É isso que a riqueza faz conosco. É isso que Mamon faz conosco. Porque o dinheiro, ele é um péssimo senhor, mas ele é um ótimo servo.
Ele é um ótimo servo, o dinheiro está aí para nos servir. E quando a gente entende isso, a gente deixa que o dinheiro seja o nosso escravo. A gente vai olhar para o vizinho que está na nossa frente e vai ajudar ele. A gente vai olhar as necessidades dos nossos irmãos e o que podemos fazer para ajudar. A gente vai ajudar. A gente vai dizimar, a gente vai ofertar, a gente vai contribuir na casa de Deus. A gente vai ser bênção para Deus. E nisso é muito fácil a gente se perder em nossos sonhos e nos perder nessa vida e nessa vontade de ter o melhor. Olha só, porque é uma linha muito tênue de você ter um sonho e você se perder nele. É muito tênue. A gente sabe muito bem que todos aqui, eu creio, que ninguém, obviamente, quer um futuro de tristeza, quer um futuro de falta das coisas. Todo mundo quer um futuro próspero, todo mundo aqui tem sonhos, todo mundo aqui quer viajar, todo mundo aqui quer dar o melhor para a sua família. Isso é bom, isso é ótimo. Só que muitas vezes, nessa de correr atrás dos nossos sonhos, a gente acaba se perdendo nesse meio de caminho. A gente acaba deixando que Mamon nos domine. Quando que Mamon nos domina? Quando a gente dá mais tempo para o trabalho, para perseguir nossos sonhos, do que orar, do que vir na igreja, do que correr atrás das coisas de Deus. Quando que Mamon nos domina? Quando a gente falta do culto com frequência para resolver coisas relacionadas aos nossos sonhos. Quando que Mamon nos domina? Quando a gente se perde nessa busca desenfreada, querendo coisas e esquecendo de Deus. Quando a gente não tem mais tempo para orar, quando a gente não tem mais tempo para ler a Bíblia. E todo mundo que está querendo ter alguma coisa melhor, ter um futuro melhor, tem que trabalhar pra caramba, tem que trabalhar muito, tem que se regaçar a camisa, tem que suar. Mas nessa a gente pode muito bem acabar perdido nos nossos próprios sonhos, e esses sonhos serem maldição da nossa vida. A gente conquistar tudo que a gente mais quis e no final a gente perceber que a gente conquistou de tudo, que a gente ganhou o mundo e perdeu a nossa alma. Não é isso que nós queremos. Não queremos que Mamon seja um Deus sobre a nossa vida. Não queremos que Mamon nos domine. Nós queremos dominar. Nós queremos ser usados por Deus. Nós queremos ser instrumentos na vida de Deus. Nós queremos que Deus tenha espaço na nossa vida e que não que coisas dominem a nossa vida, que não que coisas tenham o espaço da nossa vida. E o dinheiro ele cega tanto, mas cega tanto ter as coisas, a vontade, cega tanto a muitos, que às vezes a gente confunde muito as coisas, nos cega. Às vezes a gente deixa de ajudar um próximo, a gente deixa de ajudar um morador de rua. Não confunde tanto essas coisas, que às vezes a gente dá melhor para um cachorro, a gente dá banho no cachorro, a gente manda cachorro para o pet shop, a gente deixa que o cachorro compra uma cama para o cachorro dormir, trem de doido, e dá roupa, dá comida, compra pedigree para o cachorro, e penteia cachorro, e fala com o cachorro, pega cachorro no colo, dá carinho para o cachorro, fala o cachorro como fosse gente. Mas quando a gente trata cachorro, animal igual gente, mas quando a gente vê um morador de rua na nossa porta de casa, a gente olha para ele com nojo, como se fosse um cachorro. E a gente não é capaz de estender a mão para ajudar. Olha só como que os valores desse mundo estão invertidos. Nós devemos deixar que o dinheiro seja um ótimo servo para nós, para que a gente venha ajudar cada vez mais e mais, prosperar cada vez mais e mais, buscar cada vez mais e mais, para ajudar, para ser bênção, não para reter, mas para partilhar. E nessa de ter o dinheiro, nessa de ter as coisas, nessa preocupação de ter as coisas, acaba gerando para nós várias e várias preocupações na nossa vida. Isso gera em nós muita ansiedade, isso gera em nós muita incerteza. E por isso Jesus ele vai concluindo aqui, ele fala no versículo 25: portanto eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto a de comer ou de beber, nem com o seu próprio corpo, quanto a de vestir.
Não é a vida mais importante que a comida e nem o corpo mais importante que a roupa? A preocupação, essa palavra preocupação que Jesus fala aqui, ela do latim ela significa ocupação prévia. Ou no dicionário ela fala que é a ideia fixa e antecipada que perturba o espírito a ponto de produzir o sofrimento moral. A preocupação deixa a gente com o coração apertado, a preocupação impede que a gente viva o hoje. E é bom a gente entender qual que é a origem da preocupação, por que a gente se preocupa tanto. Uma das origens da preocupação é a falta de confiança. Se tivesse aqui uma criança, aqui correndo, um bebê aqui correndo, por exemplo, a menina da Raniara, correndo com uma peixeira de todo tamanho aqui, vocês iam ficar, meu Deus do céu, para essa menina, preocupadíssimos. Por quê? Porque você não confia, e você não sabe, obviamente, e não confia que ela tem a maturidade, que ela tem o manejo para manejar essa faca. Ninguém vai soltar louco, ninguém vai ser maluco de soltar uma faca na mão de uma criança. Por quê? Porque você não confia que ela sabe. Você não confia que ela sabe. Talvez seja uma criança prodígio aí, que o pai está ensinando, um menino de 5, 6 anos, que o pai está ensinando a ser cozinheiro. Você não sabe disso, mas quando você vê, você fica lá, meu Deus, o que esse menino está fazendo com a faca? Você não confia que ele sabe manejar aquele instrumento. E toda vez que a gente preocupa, nos demonstra a falta de confiança que nós temos no Criador. Se a gente confiasse mais em Deus, a gente se preocuparia menos, a gente descansaria mais no Senhor. A falta de confiança no nosso Criador, no nosso Deus, nos faz preocupar, nos faz ficar excessivamente ansiosos. O desconhecido também pode nos gerar preocupação. Olha só, que muitos quando não dirigem, vai tirar a carteira, nunca dirigiu, vai tirar a carteira pela primeira vez. Tudo aquilo é muito novo, tudo aquilo é desconhecido. Como é que a gente fica? A barriga dá dor de barriga, dá gastrite, você fica, não dorme, você fica preocupado, aquilo é muito novo, aquilo é desconhecido. Ou seja, as coisas desconhecidas para nós geralmente têm uma tendência de nos deixar preocupados. Assim como o desconhecido nos traz a preocupação, enquanto Deus for meramente um desconhecido para nós, nós sempre vamos nos preocupar. Enquanto nós não conhecermos Deus de verdade, a preocupação sempre será um rei sobre a nossa vida. Quando nós conhecemos a Deus, nós entendemos que Deus é um Pai misericordioso, que Deus é um Pai bondoso, que Deus cuida das aves que nada são comparados a nós. Nós entendemos e conhecemos que Deus, Ele cuidou do órfão, que Ele cuidou da viúva. Nós vamos entender que Deus, Ele abriu os olhos de Geazi para ver o exército celestial protegendo o povo, protegendo Eliseu. A gente consegue entender que Deus, Ele cuidou do povo, Ele cuidou de Israel, Ele fez Israel vencer inimigos muito maiores que Ele. Ele vai nos fazer ver o quanto que Deus é bom, o quanto que Deus é um Deus de cuidado, é um Deus de provisão, como que Deus ama a gente, como que Deus cuida da gente, como que Deus é um Pai bondoso. Quando nós conhecermos a Deus de verdade, nós vamos nos preocupar menos. Só que também não tem como você conhecer a Deus vindo num culto só de domingo. Você nunca vai conhecer a Deus plenamente enquanto você ficar só abrindo sua Bíblia só no domingo. Sua Bíblia fica lá pegando poeira a semana toda, no domingo você abre. Você pensa que você vai conhecer a Deus? Você não vai conhecer a Deus. Conhece a Deus quem gasta tempo com Deus, quem ora todos os dias, quem vive uma vida buscando conhecer a Deus. A gente vai conhecer a Deus não é de ver vídeos na internet, a gente vai conhecer a Deus lendo a palavra de Deus. Pois o meio que Deus se fez conhecido, que se revelou a nós, o meio principal é a palavra de Deus. E nós temos que gastar tempo,
nós temos que dar energia, dar ênfase, lendo a palavra de Deus, escutando a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus. Aí sim nós vamos conhecer a Deus plenamente. E quando nós conhecemos a Deus plenamente, vamos entender mais a Deus. E quando nós entendermos a Deus, nós naturalmente vamos preocupar menos. Porque toda hora que a gente tiver uma adversidade na nossa vida, a gente vai lembrar de algo na Bíblia que aconteceu e como que Deus foi bom com aquela pessoa, e você vai saber que Deus é bom com você também, porque é um Deus que faz milagres. No versículo 25, em algumas versões, Jesus diz: portanto, não andeis ansiosos. Tem versões que dizem: não andeis ansiosos. E a ansiedade, infelizmente, é um dos maus desse século. A ansiedade faz a gente parar de viver o hoje, a ansiedade faz a gente passar mal, a ansiedade manda muitos para o hospital, a ansiedade faz você fazer loucuras, a ansiedade faz você deixar de confiar em Deus. Normalmente, as tempestades da vida tendem a nos deixar ansiosos, tendem a nos preocupar. Lá em Marcos, exemplifica muito bem isso. Vão lá comigo lá em Marcos 6, por favor. Deixa o dedo aí em Mateus, que já já a gente vai voltar. Marcos 6, olha só o que Jesus diz, o que a Bíblia diz, no caso. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus achava-se sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu a eles, andando sobre o mar, e estava pronto de passar por eles. Quando viu andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma, e eles então gritaram, pois o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então ele subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou. Olha só como as tempestades da vida tendem a nos deixar ansiosos. Nossa vida é um grande oceano cheio de tranquilidade, às vezes de ondas fortes, às vezes de tempestade. E esse grande oceano que é a nossa vida tem a tendência de nos deixar ansiosos. A gente não sabe como será o dia de amanhã, a gente não sabe se a gente está entrando num barco e daqui a pouco vai vir uma grande tempestade que vai deixar a gente temeroso. A gente não sabe como que vai ser o dia de amanhã, a gente não sabe se amanhã nos espera a morte, a gente não sabe se amanhã nos espera a vida, a gente não sabe se amanhã nos espera o desemprego, a gente não sabe se amanhã a gente nos espera coisas boas ou coisas ruins, e muitos, olhando para as perspectivas do amanhã, têm a tendência de ficar ansiosos. As tempestades da vida, a oscilação que a vida nos deixa ansioso, porque a gente não sabe se a gente vai realmente passar por essas tempestades vivos, se a gente vai passar bem. Essa incerteza deixa a gente com o coração aflito. Os discípulos, eles jamais imaginariam uma tempestade pela frente. E quando veio a tempestade, como que eles ficaram? Com medo, preocupados. E muitas vezes nossa vida é assim. A gente jamais imagina que algo ruim vai acontecer com nós. E quando acontece, a gente fica preocupado, a gente esquece até mesmo que Deus está lá. A gente esquece que o mesmo Deus que mandou que a gente isse é o Deus que vai nos guardar. Mas, em todas as adversidades, Jesus, ele sempre vem ao nosso encontro, assim como ele fez com aqueles discípulos. Por mais que a tempestade estava batendo no barco, Jesus, ele foi ao encontro deles. Por mais que a tempestade bata no seu barco, por mais que sua vida esteja turbulenta, por mais que esteja difícil na sua vida, por mais que tenha um problema que você possa parecer impossível para você, Jesus, ele sempre vem ao nosso encontro. Então eu digo para você, não se preocupe, Jesus, ele sempre vem ao nosso encontro. A ansiedade, ela nos faz não vermos até o poder de Deus. Olha só,
Como que a ansiedade, a preocupação, olhar para as coisas ao nosso redor nos impede de ver claramente o poder e os milagres de Deus. Os discípulos estavam lá naquele oceano, aquela tempestade. Eles não viram Jesus andando sobre as águas, um grande milagre. Eles pensaram que era um fantasma. É isso que a preocupação, que a ansiedade faz com a gente. A ansiedade, a preocupação faz a gente ser como os espias de Israel, que foram lá olhar a terra, viram homens de 2 metros de altura, muito maior que eles, pensaram que eles eram gafanhotos, ficaram preocupados, falaram: o Moisés, vai dar não, viu? Vai dar não. Olha só o que a ansiedade fez com eles, os tirou da terra prometida. O que a preocupação, o que olhar as circunstâncias. Olha só o que a preocupação, olhar as circunstâncias fez com Geazi, quando ele saiu daquela tenda e viu cheio de exército inimigo para trazer Eliseu. Olha só o que a preocupação, o que olhar as circunstâncias fez com ele. Deus, Ele está conosco, então digo para vocês, não se preocupem, não se preocupem. Deus, Ele sempre vem ao nosso encontro. A ansiedade, ela nos engana. Ela faz-nos pensar que a vida é comer, beber, vestir. Olha só Mateus, voltem lá comigo em Mateus 6, por favor. Mateus 6, 25 ainda. Jesus, ele fala aqui: não se preocupem com sua própria vida quanto ao comer ou beber, nem com seu próprio corpo ou a quanto vestir. As preocupações, elas nos enganam de tal maneira que ela faz a gente pensar que a vida se resume só em comer, beber, juntar coisas e vestir. A vida não é só isso, a vida é muito mais do que isso. Olha só os enganos, a preocupação, a ansiedade, ela nos cega. Ela não, simplesmente, ela não esvazia, ela não ameniza o sofrimento. Ela não traz uma solução para o amanhã. A ansiedade também faz a gente não ver o poder do hoje, a gente não aproveitar o hoje. Então eu digo para vocês, não se preocupe. Jesus aqui, ele faz uso de comparações para fazer aquele povo pensar racionalmente, para fazer aquele povo despertar. Ele começa comparando algo grande com algo pequeno. Olha só o que ele fala, no 25 ainda. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Então ele aqui nos faz pensar e usar a lógica. A vida é muito maior do que a comida. Quantos aqui conseguem trazer ou dar a vida a alguém? Ninguém. Quantos aqui conseguem trazer o alimento para casa? Todo mundo, graças a Deus. Ou seja, a vida é algo gigantesco, ninguém consegue dar a vida, ninguém consegue trazer a vida por si só. Então, se Deus faz algo tão grande que está além das nossas capacidades, se Ele nos deu a vida, por que Deus não nos daria o alimento? Se Deus nos dá o corpo, que é algo muito maior, por que Deus não nos daria a roupa? Ninguém aqui consegue construir um corpo de carne, osso, tendões, aquele corpo complexo. Ninguém aqui se perde o movimento das pernas, consegue recuperá-las, simples. Ninguém aqui se perde uma perna, consegue transplantar uma perna de novo aqui, vou colocar uma perna e ficar perfeitamente normal, igual era antes. Não, ninguém aqui tem poder de criar um corpo. Então, se Deus dá um corpo para você, por que Deus não te daria as roupas? Ele aqui nos continua dando exemplos para nos fazer confiar. Olha só no 26 o que ele fala. Observem as aves dos céus, elas não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimentam. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Então, se Deus ele consegue trazer a provisão para um pássaro, por que Ele não conseguiria trazer a provisão para nós? O que é um pássaro perante a gente? Insignificante.
Jesus ele não veio dar a vida por pássaros, por animais, por plantas. Jesus veio dar a vida aqui para pecadores como eu e você, para humanos, para gente de carne e osso. Então, se Deus ele alimenta até esses pequenos pássaros, por que Deus não alimentaria a gente? Então, por que a gente fica tão preocupado com a provisão, com amanhã, se a gente vai ter, se a gente não vai ter? Se Deus consegue alimentar pássaros, por que Deus esqueceria da gente? Olha só quantos pássaros existem, a gente não vê nenhum pássaro morrendo de fome. Se Deus lembra de todos esses pássaros, por que Deus esqueceria de mim e de você? Então não há motivo para que a gente se preocupe. Só que Jesus fala isso, que os pássaros não armazenam em celeiro, mas que Deus as alimenta, não significa também para você cruzar seus braços e ficar tranquilo esperando que a provisão chegue até você. Porque o mesmo Deus que alimenta esses pássaros, Ele não faz a comida aparecer milagrosamente no ninho deles. O que eles têm que fazer? Sair do ninho e buscar a provisão que Deus deu. E é isso que nós temos que fazer. Sair do nosso conforto e buscar a provisão que Deus tem na nossa frente. Como Eleni disse, tem muitas bênçãos aí na nossa frente, só que às vezes a gente quer ficar no conforto da nossa casa, a gente não quer sair do ninho e buscar as bênçãos que Deus tem na nossa frente. As bênçãos estão lá, só a gente buscar. A gente não deve pensar que é só porque Deus dá a provisão que Deus vai fazer que a provisão chegue no nosso braço e a gente ficar lá de braço cruzado, deitado no sofá. Não é assim que as coisas funcionam. E também, até os próprios pássaros, eles constroem ninhos. E também não significa esse versículo que nós não podemos fazer provisões para o futuro. Nós não podemos ter uma reserva de emergência, que a gente não deve ter uma educação financeira, que a gente não deve buscar guardar, ter um dinheiro. Claro que não, esse versículo não fala isso, porque a própria Bíblia ela também fala para a gente ter com as formigas, que no inverno armazena comida, que no verão armazena comida, em tempos bons, e no inverno ela fica lá tranquila. Até os próprios passarinhos, eles constroem os ninhos para si. Ou seja, então nós devemos sim ter nossa reserva de emergência, buscar ter as nossas coisas, sim. Porque tudo isso é o quê? As bênçãos que Deus tem nos dado. A bênção está lá e esse mesmo Deus nos dá força. Ele traz a provisão para nós. Então não devemos nos preocupar se a gente vai comer ou não, se a gente vai conseguir ou não. A gente deve confiar que Deus tem nos dado a provisão e que Deus vai nos dar a força, que Deus vai colocar todos os instrumentos nas nossas mãos para que a gente consiga ir atrás, que a gente consiga realizar, que a gente consiga trazer para a nossa casa todos os dias o alimento, a roupa, a comida. E no versículo 27 ele continua: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora à sua vida? Ele aqui nos mostra o quão inútil é a ansiedade. Geralmente 70% das nossas preocupações nunca vão acontecer. Às vezes a gente preocupa com tanta coisa, a gente passa até mal. A gente passa, nossa, acontece um problema, você passa mal, você não dorme, e quando chega no outro dia, as coisas resolve tudo, parece com um passo de mágica. Você vai lá, faz, as coisas acontecem bem fácil. Você fala, nossa, me preocupei à toa. Às vezes você passa mal por uma coisa que, nossa, meu Deus, o que vai ser do amanhã? Mas nem acontece. Por mais que você possa ficar preocupado com o quanto que você vai viver, você não consegue adicionar 1 hora sequer à sua vida. Ou seja, então, ter ansiedade, ficar ansioso por coisas que fogem ao seu controle é inútil. Se algo foge ao seu controle, não tem necessidade de você se preocupar. Porque se você preocupa, você sofre antes. E se aquele mal que você tanto preocupou acontece, você já está tão fraco de sofrer, que você não tem força para resolver. Você não consegue resolver, você não consegue correr atrás. Por quê? Porque você perdeu toda a sua força e seu tempo preocupado demais antes da hora. Ansioso demais antes da hora. Então, a ansiedade é inútil. Então, se você sofre antes, se não acontece, se acontece, você vai sofrer de novo. E se não acontece, você sofreu à toa. Então, logicamente,
não tem sentido a gente se preocupar. Versículo 28 e 29, ele fala: Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu resplendor vestiu-se como um deles. Se ele veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Então, aqui Jesus ele vai continuando nos fazendo, dando razões para acreditar e confiar em Deus. E ele desce um pouquinho mais nas comparações. Primeiro ele fala de pássaros, de animais. Pode até ter gente que fala: pô, Jordan, eu falei que animal é insignificante perante a gente, e é mesmo, mas pode ter gente que quer, por algum motivo, não acreditar nisso. Meu Deus, Jordan, animal é importante sim, mas animal é isso, animal é aquilo. Então, Jesus ele fala agora de uma simples flor. O que é uma flor perante uma vida? É completamente insignificante. Se você não quer acreditar que o animal é, então vamos falar que uma flor é. E é verdade, uma flor perante uma vida, não é nenhuma árvore. A gente pode ter, tem gente que pode até falar: não, mas árvore é vida, mas árvore é aquilo, mas árvore é isso. Então vamos falar que agora de uma flor, de uma planta, que hoje está viva, amanhã está murchou. Completamente insignificante perante uma vida. Então, se Deus ele veste o lírio do campo, por que ele não pode trazer a vestimenta para nós? Por que Deus não pode dar provisão para nós também? É só usar a lógica. Não se engane que pensando que Deus ele não vai lembrar de você. Se Deus fez milhares e milhares de flores, milhares e milhares de espécies, se Ele se lembrou de cada uma delas, Deus vai se lembrar de você. A gente também não pode ter o falso pensamento de pensar só porque nós estamos com Deus, que só porque Deus cuida da gente, que Deus traz a provisão, nós não podemos pensar que nossas vidas serão só flores, que nossa vida será só bênção, que nossa vida será só risos, que nossa vida será só felicidade, que nosso mar sempre será calmo, sem nenhuma tempestade. Não! Olha só a flor, por mais que Deus veste esse lírio do campo, Ele não impede que amanhã ele seja cortado. Por mais que Deus nos traz a provisão, Ele não impede que amanhã venha uma tempestade na nossa vida. Por mais que o mesmo Jesus que mandou os discípulos irem na frente, esse Jesus não impediu que a tempestade batesse no barco deles. Quem foi que mandou eles para a tempestade? O próprio Jesus. Não é porque Deus cuida da gente que significa que a gente vai ser blindado, que nossa vida vai ser só de bênçãos e bênçãos, que a gente não vai passar por dificuldades, que nós não vamos passar por tribulações, porque tribulação é necessário sim, porque lá em Romanos 5,3 ele fala o quão necessário são as tribulações na nossa vida, porque a tribulação ela produz a perseverança produz um caráter aprovado, o caráter aprovado produz a esperança, essa esperança não nos decepciona, porque foi Cristo Jesus que colocou em nós. As tribulações são plenamente necessárias em nossas vidas, as tempestades são plenamente necessárias em nossas vidas, para que a gente aprenda e veja cada dia o cuidado e o amor de Deus. A própria Bíblia ela diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados de acordo com o seu propósito. Isso não significa que tudo vai dar certo, que tudo vai cooperar, nossa meu Deus, vai tudo dar certo. Não. Isso nos mostra que nossa vida é um grande oceano, e que nesse oceano a gente vai chorar, que a gente vai rir, que nesse oceano a gente vai passar por mares calmos, que nesse mesmo oceano a gente vai passar por tempestades, que nesse mesmo oceano a gente vai passar por mares limpos, que a gente também vai passar por rochas, que a gente também vai chorar, que a gente também vai sofrer, que Deus vai trazer na nossa vida felicidades, Deus vai trazer em nossa vida tristezas, Deus vai trazer na nossa vida grande saúde, Deus vai trazer na nossa vida também a falta dela, Deus também pode trazer a grande provisão, Deus pode trazer tempos de escassez, mas é esse mesmo Deus que nos faz passar por tudo isso para um bem maior, para que nós venhamos ser moldados à imagem de Cristo Jesus, para que eles venham a ser o primogênito entre muitos irmãos. Então,
São coisas plenamente necessárias em nossas vidas, mas esse mesmo Deus que nos faz passar por tudo, Ele está conosco em nosso barco. Ele passa pelo vale da sombra da morte junto com nós. Ele passa junto com a gente, Ele passa junto conosco. Seu problema que você talvez pensa que não tem solução, Deus está junto com você. Aquilo que te tira o sono, aquilo que te faz preocupar, o Senhor Jesus está com você. Ele vai dar a vitória no tempo certo, Ele vai fazer as coisas acontecerem no tempo certo. Então eu digo para você, não se preocupe. Não se preocupe nesse ano, nem o que está por vir. E aqui, Jesus fala das causas das preocupações. A causa das preocupações não são circunstâncias externas. A causa das preocupações não são Deus que esqueceu de você. As causas das preocupações, das ansiedades, não são Satanás. A causa das preocupações, Jesus fala aqui no versículo 30. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, é amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Não é o poder de Deus que é pequeno, é nossa fé que é pequena. Enquanto a nossa fé é pequena, nós vamos preocupar com todas essas coisas, com quanto de comer, com quanto de beber, com quanto de vestir. Jesus continua aqui no versículo 31. Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabem que vocês precisam delas. São os pagãos, são os incrédulos, são aqueles que não são tementes a Deus, que correm atrás do que comer, que preocupam com o que vestir, preocupam com o que beber. Eles podem se preocupar com essas coisas, a gente não pode, não nos foi dado o direito. Quando a gente preocupa demais com essas coisas, a gente está sendo comparado com os pagãos, com os incrédulos. E não somos incrédulos, somos os povos de Deus, o povo escolhido de Deus. E Deus está conosco, então não devemos nos preocupar. Então, como vencer essa ansiedade, como vencer essa preocupação? Versículo 32, ele fala isso. Pois os pagãos que correm atrás delas, mas o Pai Celestial sabem que vocês precisam delas. O Pai Celestial sabe de todas as coisas que a gente precisa. Deus cuida da gente. Quando a gente tem fé em Deus, a gente vence a preocupação, a gente vence a ansiedade. Deus sabe de tudo que a gente está precisando. Quantos pedem a Deus um pão e Deus vai dar uma pedra? Quantos pedem a Deus um peixe e Deus vai dar uma cobra? Até nós que somos homens maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Quem dirá o Pai dos céus, que darão coisas boas àqueles que pedirem. Deus não esqueceu da gente, Deus não esqueceu de mim, Deus não esqueceu de você. O modo também de vencer isso, não se fique envergonhado, não é vergonha você procurar também um especialista. Talvez a ansiedade excessiva, você pode resolver com fé, com oração sim, mas também com um bom especialista, não é vergonha. Às vezes a nossa falso moralismo, nossa falsa religiosidade exagerada, nos faz achar que quem sofre porque quer falta de Deus. Não é simplesmente falta de Deus ou falta de fé. Talvez você precise de tratamento, não é vergonha. Isso não afronte a sua fé procurar um tratamento. Está tudo bem, você resolve com tratamento, você resolve com fé e com muita oração. A fé vence a ansiedade. 1 Pedro 5,7 fala para nós lançarmos as nossas ansiedades sobre Deus. Lance sobre Ele as vossas ansiedades, pois eles têm cuidado de vós. Deus ele tem cuidado da gente, Deus ele tem se lembrado da gente todos os dias. Então lance sobre Ele as suas preocupações. Ore, converse com Deus. Fale para Deus detalhadamente o que tem te preocupado, o que tem deixado seu coração apertado. E Ele dia após dia vai te dando meios de vencer. Ele, pela graça dEle, Ele pode te curar dessa ansiedade, Ele pode te mostrar um tratamento com um especialista. A misericórdia de Deus pode se manifestar de diversas formas, seja com um milagre na sua vida, talvez um milagre na sua vida seja até um tratamento. O milagre na sua vida pode vir de diversas formas, pois são a graça de Deus, o cuidado de Deus conosco.
E nossa meta desse ano deve ser justamente isso. Versículo 33 e 34. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Nossa meta desse ano é deixar de preocupar menos e buscar o reino de Deus. Focar no reino de Deus. Quando a gente foca no reino de Deus, coloca o coração em primeiro lugar, aquilo que a gente tanto está correndo, nossos sonhos, eles naturalmente vão acontecer, se for da vontade de Deus, obviamente. Quando a gente trabalha para Deus, quando a gente confia no Senhor, o Senhor faz grandes coisas em nossa vida. As outras coisas que a gente está querendo, Deus naturalmente, se for da vontade dEle, não é garantia que tudo que você quer vai acontecer, porque às vezes você está pedindo uma maldição para Deus e nem pensando que está pedindo uma bênção. Deus vai fazer todas as coisas que se aconteçam da maneira que Ele acha melhor, para a honra e glória do Senhor. Então nesse ano vamos focar em buscar o reino de Deus e em sua justiça, e não preocupar com os males, pois o versículo 34 fala: portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã lhe trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia seu próprio mal, porque a preocupação, ela não vai aliviar, ela não vai resolver o seu amanhã. A preocupação, a única coisa que ela vai fazer é estragar o seu hoje. Ela vai te fazer correr atrás de coisas desnecessárias, ela vai te fazer perder o tempo com a sua família, ela vai te fazer gastar a sua saúde, você não vai conseguir recuperar a sua saúde no futuro. Ela vai te fazer você correr tanto atrás de coisas e não ver seu filho crescer. Ela vai te fazer você, às vezes, esquecer de aproveitar um tempo com seu pai, um tempo com sua mãe, um tempo com sua avó, e amanhã eles não estarão aqui, eles partirão, e você não conseguirá dar mais um abraço, passar mais tempo. Quando seus filhos crescerem, você vai ter perdido toda a infância dele, preocupado com coisas desnecessárias. São coisas que não dá para recuperar. Tem coisas que, por mais que você queira, não tem como voltar atrás. A única coisa que a ansiedade e a preocupação tende a fazer conosco é roubar nosso tempo com Deus, é roubar a nossa fé em Deus, é roubar nosso tempo de leitura da palavra, é estragar o nosso hoje com uma desculpa de uma amanhã melhor. Então, foque nessas coisas. Então, foque em buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça neste ano de 2025. Não neste ano, não seja uma meta desse ano, mas seja uma meta para agora, nem uma meta para amanhã, nem uma meta que você chega em casa, mas uma meta para agora. Não deixe para amanhã, não deixe para depois, não deixe para daqui a uma hora, mas coloque isso em prática agora em seu coração. Amém? Fique de pé, eu gostaria de orar por você. Senhor, o Senhor sabe, Deus, quantas vezes o nosso coração está aflito. Deus sabe, Deus, quantas coisas que provavelmente afligem o nosso coração. Tu sabe, Deus, as nossas batalhas, Deus, Tu sabe nossas lutas, Senhor. Tu sabes que tem coisas tão difíceis, Deus, que fogem ao nosso controle. Tu sabes, Senhor, o desespero de cada um, Deus, aqui. Tu sabes, Senhor, o choro de cada um, Deus. Talvez eu não veja, mas o Senhor vê, o Senhor lembra de cada um deles. O Senhor sabe, Deus, dos sonhos de cada um, Senhor. Talvez Tu sabes, Deus, aqueles que eles estão pensando, aqueles que eles estão vestindo. Tu sabes, Deus, da vida de cada um que está aqui, Deus. Tu sabes da minha vida, Tu sabes da vida de cada um. Tu sabes das nossas dificuldades, Senhor. Tu sabes, Deus, das mínimas coisas que nos preocupam, Deus. Tu sabes, Deus, aquilo que faz nosso coração apertar, aquilo que faz nossa barriga doer, Senhor. Tu sabes de todas essas coisas, Senhor. E nós, Deus, queremos lançar, Deus, em Ti, Deus, nossas preocupações e nossas ansiedades, Deus. Nos ensina, Deus, a partir de agora, Deus, a ser menos preocupados, menos ansiosos, Deus. Nos ensina, Senhor, a confiar no Senhor. Nos ensina, Deus, a buscar o Senhor. Que essa meta desse ano, Senhor, nos ensine a buscar o Senhor com todo o nosso coração, buscar o reino de Deus, sua justiça, Deus. E confiar, Senhor, que as demais coisas serão acrescentadas, Senhor. Deus, te agradecemos, Senhor, por ter nos falado aos nossos corações e nos ensinado, Senhor. Mas agora, Deus, não deixe que simplesmente isso fique como um ensino em nossa mente, mas que em nome de Jesus, Deus, que vire prática em nossa vida, Senhor. Te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.